novo encontro do teatro com o cinema. A Partilha, peça de Miguel Falabella, que se tornou sucesso nos palcos, ganha uma versão nas telas. Dirigido por Daniel Filho, o filme tem no elenco o Glória Pires, Lília Cabral, André Beltrão e Paloma Duarte. O projeto é uma ideia antiga. Eu assisti a estreia da Partilha no Teatro Cândido Mendes. Era uma estreia nervosa, uma estreia para um teatro era tão pequeno que dava aqui 60 pessoas. E quando eu assisti a estreia, eu pedi para o Miguel a opção para filmar. Então eu peguei a opção mesmo antes da Partilha se tornar um grande sucesso teatral. Não é possível que não apareça ninguém no velório da mamãe. Eu mesma nunca fui a nenhum enterro que não tivesse uma tia que a gente não vê há muito tempo, uma velha empregada e um ex-marido. Realmente foi um grande sucesso. Eu mesma vi 6 vezes, com o elenco original. Maravilhosas. A peça fez muito sucesso, né? Então isso parece que recai sobre a gente uma certa obrigação, eu não sei, dá um certo medo. Primeiro porque a peça era muito legal, tanto é tão legal que ficou anos em cartaz. Depois se transformou agora num filme. Eu acredito que essa peça transformada em filme, depois de 10 minutos de filme, as pessoas esquecerão a peça, né? Porque a história é contada de uma forma muito diferente. Minha mãezinha querida! É o pé! A mamãezinha tá lá, querida, quer ver o pé dela. A história é de 4 irmãs que, com a morte da mãe, elas se encontram. E, logicamente, elas não se estavam afastadas, mas não eram tão unidas como eram antigamente. Cada uma tem um tipo de vida, está em um lugar, uma até mora fora do país. E essas 4 irmãs se encontram para, aparentemente, falar da pequena divisão que tem que ser feita, a venda de uma mãe, que a mãe possuía. De qualquer maneira, eu acho que a mamãe está numa muito melhor do que nós, viu? Pelos meus cálculos, ela deve estar saindo da Câmara de Recordações e se deslumbrando. Papai morreu há 12 anos, Regina. Pra que ele esperar tanto tempo? Acorda, filha da luz. O que importa é que ela tá melhor do que a gente. A essa hora ela já tá na Câmara Celestial numa boa. Para com isso, Regina, ela tá morta. Você fica aí falando como se ela estivesse numa excursão pelo Caribe. Acho. Nossa, mas é mínima. Você devia pensar nisso, Selma. Por quê? Nós tivemos 3 semanas de ensaio. Eu tive, da parte delas, uma entrega, uma vontade. Elas trabalharam acima do dever. A vontade de ensaiar, a vontade de acertar, era estimulante. Eu aprendi muito com essas 4. Eu, quando coloco os homens como coadjuvantes, é porque eu acho que na vida, no casamento, nós somos coadjuvantes dessa maravilha que é a mulher, essa máquina que esse homem está vivendo. Ok, vamos lá. Vamos ensaiar e rodar. A gente filmou só no Rio de Janeiro. As locações são poucas locações, né? Não temos muitas locações, que é um filme em que ele é passado num apartamento, em vários apartamentos, em várias locações. E eu tenho uma opção minha, que eu adoro estúdio. Regina, você operou? Você livrou da barriga também. Um cineasta pode se encontrar refém do clima durante o planejamento das filmagens, mas os deuses conspiraram para o bom andamento de A Partilha, apesar de todas as dificuldades. Chovia e era a última semana e eu não sei o que me deu. Eu acordei e ia indo para a filmagem, eram as 7 horas da manhã, às 7h30, era aquele céu negro. E eu cheguei no estúdio e falei com o Félix Monte, o diretor de fotografia, de hoje a gente tem que filmar no sol. Aí chamei a produção e disse, amanhã, sol. E fez um dia de sol maravilhoso, em que eu fui filmando até meio nervoso de manhã. Quando eu cheguei,
comecei a filmar, que eu digo assim, depois do meio-dia essa coisa vai virar. Estava assim, né? Meio-dia já vai virar e vai ficar... Então eu corria, e aí eu naquele dia, eu filmei a sequência 3 vezes. Porque eu fui esperando, então, disse, olha, eu acho que dá para filmar, então com a luz melhor, que seria mais tarde. Então, filmamos outra vez. Aí, de repente, eu acho que vai dar para filmar o pôr do sol, que estava até esperando a gente colocar aquilo em truca. A gente ia fazer com o morro ali atrás, né, que tem naquele morro, dava para colocar as atrizes e depois eu colocar o sol, botar um outro sol num outro dia em que eu conseguisse um bonito pôr do sol. Mas Deus estava a favor, e São Pedro estava a favor do cinema brasileiro, e naquele dia fez sol. Nossa última filmagem, quando eu disse corta, elas não sabiam se era ou não o último plano que elas estavam filmando. Era uma sequência dentro de um elevador. Aí eu fui até elas, as 4 estavam paradas olhando para mim, e eu disse, acabou. E as 4 caíram num pranto, e nós nos abraçamos. Isso já me aconteceu numa outra vez, em Dancing Days. Também tinha a Glória Pires. E é porque a gente viveu 5 semanas contando, se a gente colocar os ensaios, 8 semanas de imensa felicidade. E eu espero que isto esteja na tela. Nós éramos muito felizes.